Olá, tudo bem? Estou aqui para te dar as boas-vindas às nossas aulas dessa série, cuidando da sua carreira, cuidando do futuro que você quer viver, tá certo? E para isso é muito importante um passo a passo. E nós, nessas 3 aulas, vamos procurar cuidar disso com detalhe e certamente ao final desse programa aqui de 3 aulas, você vai ter recursos muito importantes para cuidar cada vez melhor da vida que você quer viver. E nessa primeira aula, eu quero falar primeiro para onde deve se dirigir o seu olhar. É isso mesmo. Eu sugiro de cara que você conserve um olhar para dentro e um outro olhar para fora. Eu vou explicar isso de uma maneira mais detalhada, procurando falar primeiro desse olhar para dentro. Quando eu falo de olhar para dentro, eu falo muito de olhar para dentro de você mesmo, né? Eu falo aqui do autoconhecimento. Em se entender muito melhor, entender que você é uma pessoa absolutamente parecida com outras tantas, mas certamente diferente de todas elas. Então, quando a gente entra num programa para se desenvolver, muitas vezes nos trazem coisas prontas, né? Coisas que a princípio serviriam para todas as pessoas. E não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque temos personalidades diferentes. Personalidade funciona como impressão digital, né? Cada ser humano tem a sua. Então, como esperar se dar bem num determinado programa, numa determinada atividade, à medida que nós somos tratados como todas as outras? E muitas vezes nos tratamos de uma forma padrão. Então é muito importante, até em função dessas diferentes personalidades, padrões de comportamento, que a gente procure individualizar e, nesse caso, se conhecer um tanto mais. E não é só uma questão de personalidade, de valores, né? Então, somos seres humanos diferentes com valores diferentes. Ah, Marcelo, mas muitas pessoas têm valores muito semelhantes, né? Como família, como ética, como trabalho, como lazer, de repente, né? Pessoas têm valores muito parecidos, como valor financeiro, dinheiro, né? Ascensão na vida, na carreira, ou do ponto de vista material. As pessoas têm valores parecidos, como segurança, por exemplo. Tem valores parecidos, muito bem. Mesmo assim, existem diferenças no ranking de valores. Pessoas diferentes têm, em primeiro lugar, determinado valor, em segundo, outro, e isso diferencia de uma pessoa para outra. E isso vai implicar também nas escolhas que nós fazemos pela vida. Então, mais uma razão para você buscar o autoconhecimento. Se conhecendo melhor, vai entender valores, vai entender personalidade e, por conta disso, vai poder tomar decisão de um jeito muito mais interessante. Um outro ponto importante é com relação ao seu histórico. Você viveu coisas diferentes de mim. Você viveu coisas diferentes de pessoas da sua família, de amigos, de colegas. Então, como é que você pode ser tratada da mesma forma que outras tantas pessoas, se o seu histórico foi diferente, viveu numa família diferente, foi criada de uma forma distinta, estudou numa escola ou em escolas diferentes, né, com professores distintos também, cada um com as suas características, em regiões diferentes, de repente, do país ou do mundo, quem sabe. Então, você tem diferenças muito importantes e por isso eu ressalto, é fundamental que você procure se conhecer um tanto mais. Esse olhar primeiro para dentro vai fazer com que você compreenda as suas características. Quais características? Aquelas que, de repente, te favorecem, te ajudam na busca pelos seus objetivos. Para que entender essas características que nos ajudam, que são boas em nós para buscar aquilo que a gente quer? Porque você fortalece ainda mais, percebe? Você pode até pensar num plano de ação para fortalecer ainda mais aquelas características que já te favorecem. Do mesmo jeito, entender outras características que te prejudicam, tá certo? Que te atrapalham. E aí você, tendo esse diagnóstico, vai procurar um plano de ação específico para reduzir essas limitações, tá certo? Agora, como que você consegue um plano de ação eficaz, eficiente? Tendo esse diagnóstico, olhando para dentro, ampliando o seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa também por você entender quais coisas efetivamente te agradam, né? Quais os tipos de atividade que você não tem vontade de parar de fazer, né? Quais atividades profissionais, de lazer, pessoais, que você espera até com uma certa ansiedade para começar. E quais são aquelas que você tenta evitar? Quais são aquelas que você, se pudesse parar de fazer, pararia imediatamente?
Tá certo? Quais são aquelas atividades, aquelas situações que você quer evitar pela vida que elas aconteçam ou que elas voltem a acontecer? Perceba, você vai se conhecendo um tanto mais e por conta disso consegue desenvolver um plano para se melhorar efetivamente, tá certo? Você investigando quais são aquelas crenças que você tem e que você percebe que te ajudam a conquistar as coisas que te interessam. E quais são aquelas crenças que de repente te limitam, né? Que dizem, não, você não serve, não, você não pode, não, você não consegue. Perceba que eu estou propondo aqui o autoconhecimento, você entender quem é da melhor forma possível. Por conta disso, você vai ter um diagnóstico e com esse diagnóstico consegue desenvolver um plano de ação individualizado, tá certo? Para seguir buscando o seu aprimoramento. Então, o primeiro ponto nosso de base aqui é o autoconhecimento, tá certo? Se conhecer, olhar para dentro. Olhar para dentro para depois olhar para fora. E aí para fora de nós mesmos, para outros fatores que nós não controlamos, né? Que não estão em nós, mas que certamente vão interferir na nossa vida. Você já se conhece, digamos, com o olhar para dentro, agora é preciso entender o que está fora. Né? E entender o que está fora são outros tantos fatores, como, por exemplo, questões socioculturais. Né? Como é que está a sociedade, para onde está caminhando, quais os valores principais dessa sociedade, o que é que está mudando, o que é que está se mantendo, de repente o que é que está sendo resgatado do ponto de vista social, cultural, porque você já se conhece, mas como nós interagimos com o mundo todo o tempo, é preciso entender também como andam as coisas lá fora, senão a gente vira, né, alguma coisa dentro de nós mesmos, né? Nós somos engolidos por nós mesmos, entendendo que nós vamos viver somente a nossa maneira. Não, nós nos conhecemos, mas conhecemos o que está fora para buscar as adaptações que sejam importantes para viver da maneira mais harmoniosa possível, mais eficiente, sempre no sentido da vida que mais nos interessa. Né? Nós vamos entender também, de repente, fatores do dia a dia como economia. Economia é algo que está fora de cada um de nós, é preciso esse olhar para fora. Economia, por exemplo, que vai nos direcionar. Pode ser que internamente, quando você olha para dentro, percebe que uma carreira seria maravilhosa a ser trilhada, é a carreira dos meus sonhos. Mas de repente você olha para fora, para a economia, por exemplo, e fala, puxa vida, agora nesse momento não está sendo favorecida essa carreira. Né? Ou dentro de uma microeconomia, na sua região específica, né, num nicho específico, aquilo está sendo favorecido, é o momento de fazer isso naquela região, naquela cidade, naquele bairro que você vive. Então perceba que um olhar para fora, associado a esse olhar para dentro, vai te dar muito mais base para poder tomar as suas decisões. Da mesma forma, você vai avaliar, de repente, a questão da tecnologia. Quais são as tecnologias disponíveis? Né? Quais são as tecnologias que eu posso utilizar? E existem no mercado, né? Qual é a condição que elas se apresentam em termos de preço, de disponibilidade para eu poder utilizar. Então perceba que esse olhar para fora vai te dar ainda mais estrutura para, juntando com o que você é, com o seu autoconhecimento, tomar decisões muito mais interessantes na busca da sua carreira, né? Do futuro que te interessa. Pense também com relação à concorrência. Tá certo? Pode ser a concorrência para buscar essa condição na empresa, né, que você quer, na condição no mercado que te interessa, ou de repente para empreender. Então você quer empreender em alguma área porque dentro de você, olhando para você, aquilo fala muito alto, mas você olha para fora, para a concorrência e percebe o seguinte, que existem determinados concorrentes agindo de uma maneira muito eficaz, muito eficiente em determinado setor e por conta disso eu tenho que tomar as minhas precauções. Tomar precaução é não ir para o jogo? Não, você pode ir, mas por conta dessas características da concorrência, você olhou para fora, percebeu? Você faz algumas adaptações no seu negócio, algumas adaptações nas suas práticas, tá certo? E aí você consegue ser muito mais competitiva ou competitivo à medida que tem esse olhar para dentro e esse olhar para fora. Vai pensar em legislação, por exemplo. Muitas pessoas têm o sonho, mas mal conhecem a legislação, né, que cerca aquele determinado segmento. E esse é um problema muito sério. Ah, Marcelo, isso é coisa para
para advogado, para especialistas em lei. Nada disso. Você tem que entender os detalhes do que está fora, nesse caso a legislação, para poder entender muito mais se aquilo que você tem dentro de você, falando alto para você seguir, está alinhado do ponto de vista da legislação com os seus princípios, né? Com as coisas, com as suas condições, né? Com as suas condições emocionais, com as suas condições materiais, com as suas condições de tempo, inclusive, tá certo? Perceba que existem muitos fatores externos, demográficos, por exemplo. Então, se você quer seguir uma determinada atividade, uma determinada carreira para atender determinado público e numa região específica e esse público não está lá, né? Você precisa atender um público mais jovem e aquela região, aquela cidade não tem tantos jovens com essas características. Ou você precisa atender um público mais voltado para terceira idade, para a fase da velhice, e aí você entende que aquele público está na região que você gostaria de se dedicar. Perceba, então você tem dentro de você o interesse genuíno em seguir uma carreira e percebe que existe um alinhamento também fora. Quando eu falo desse olhar para dentro e olhar para fora, não é que tudo vai ficar entrelaçado e tudo vai conspirar a favor e muito menos que tudo vai conspirar contra. Mas quando você tem todas essas coisas bem alinhadas, bem avaliadas, analisadas, você tem instrumentos, repertório para tomar suas decisões com muito mais segurança. Então eu quero reforçar aqui para você, nessa nossa primeira aula, um cuidado com o diagnóstico. E esse diagnóstico envolve duas atividades. Uma, olhar para dentro, se conhecer melhor, tá certo? Buscar entender as próprias características, tanto aquelas que te ajudam quanto aquelas que te atrapalham, os seus quereres, as suas vontades, o seu perfil comportamental, inclusive. Tendo esse conhecimento, também olhar para fora, entender o que fora de cada um de nós está sendo mais solicitado, menos solicitado. Quais são as dificuldades que nós podemos encontrar fora e quais são as oportunidades, as facilidades. Juntando esse olhar para dentro com o olhar para fora, nós vamos ter instrumentos, conhecimento, repertório, como eu disse, muito ricos e dali para frente, é evidente, as nossas tomadas de decisão devem ser muito mais inteligentes. Por conta disso, o plano de ação também é muito mais seguro, eficaz e o caminho fica muito mais fluido e o futuro muito mais próximo. Tá certo? Espero que essa nossa primeira aula tenha sido importante para você. Nós temos a segunda aula que é complementar a essa, tá certo? Então, por favor, venha para a segunda aula que nós temos muita coisa boa para discutir. Um grande abraço e até a próxima aula.